Parece aqui num palco a falar para uma plateia por causa de uma performance teatral, mas muito obrigada em primeiro lugar pelo convite para estar aqui hoje a falar sobre este tema. Surpreendeu-me o convite, não conhecia, confesso a minha ignorância também relativamente à associação e portanto foi também uma oportunidade de conhecer e tentei pesquisar um pouco sobre as atividades que desenvolviam. Portanto também foi uma oportunidade de ir à Figueira, porque de facto também é sempre um gosto. O tema que me pediram, talvez valha a pena eu apresentar-me um pouco também, o meu próprio perfil e percurso para situarem e perceberem um bocadinho, de facto, a circunstância que me traz aqui a falar hoje do tema. Eu sou bióloga de formação, licenciei-me em Biologia em Coimbra, depois fiz um doutoramento na Alemanha em Ecologia e estudei alterações climáticas nos Estados Unidos, durante 3 anos depois, na Califórnia. E depois regressei a Coimbra, onde sou professora há uns anos e tenho também uma unidade de investigação grande, portanto, de facto, com muitos investigadores jovens, e é, de facto, a minha profissão é esta, portanto, eu sou professora da universidade, portanto, desenvolvo a minha atividade de investigação e de digamos, letiva nesta área das ciências da vida, portanto, em sentido mais amplo. E, portanto, mas sempre estive muito envolvida nas questões do ambiente e nas questões do território e, de facto, fui há uns anos atrás Presidente da Liga para a Proteção da Natureza, depois, mais recentemente, de facto, enfim, sempre envolvida com as questões da ecologia, do ambiente, do ordenamento e do território, mas num contexto universitário, portanto, onde tenho desenvolvido, basicamente e no essencial, o meu trabalho, tendo depois também desenvolvido algumas incubadoras aqui na região, designadamente em Oliveira do Hospital, onde também estamos a construir uma biorefinaria, portanto, mas sempre numa dimensão de transferência de conhecimento da universidade para os territórios. Há 2 anos atrás, de forma muito surpreendente, porque eu não tenho nenhuma ligação, nenhuma militância partidária, recebi um convite do atual Primeiro-Ministro para ser cabeça de lista por Coimbra, pelo Partido Socialista, portanto, e para, digamos, encabeçar a lista do PS no nosso distrito de Coimbra. Surpreendeu-me, porque não era realmente a minha, não imaginava, portanto, foi de facto alguma coisa que me surpreendeu, mas eu entendi que também era a minha obrigação disponibilizar, mesmo transitoriamente, para dar o meu contributo nas áreas da minha competência. E, portanto, acabei por fazer uma campanha eleitoral, até aqui pela Figueira também, foi assim uma coisa um pouco, de facto, um grande desafio, e depois acabei por estar uns meses na Assembleia da República, uma vez que, inevitavelmente, a consequência era essa, portanto, eu, na verdade, não pensei seriamente no assunto, mas fui parar à Assembleia da República, e uns meses depois o atual Primeiro-Ministro convidou-me para coordenar uma entidade que ele tinha criado, que se criava, que foi de facto a Unidade de Missão para a Valorização do Interior, e portanto eu assumi a Unidade de Missão. Meio ano depois produzi aquilo que foi o Programa Nacional para a Coesão Territorial, portanto que era de facto um programa dirigido ao território, e depois, portanto, em 15 dias antes do incêndio de Pedrógão, por frustração, e poderei depois falar um pouco mais disso à frente, mas de facto por frustração, porque não consegui fazer aquilo que queria fazer e que me tinha comprometido a fazer e que contava ter apoio político para isso, eu deixei a unidade de missão e regressei à universidade. Portanto, neste momento, desde essa altura, voltei à minha profissão, portanto, sou professora da Universidade de Coimbra, tive como vice-reitora 4 anos, antes deste episódio todo, mas voltei à universidade e é isso exatamente que faço. Mas foi uma experiência muito, muito intensa de conhecimento dos territórios, de facto, de elaboração de uma estratégia integrada para o desenvolvimento do território, que parecia que era o que precisava, e portanto hoje de facto tenho um conhecimento muito profundo do território. Posso dizer-vos que no primeiro ano fiz mais ou menos entre 12 a 15 mil quilómetros por mês, portanto haverá poucos pedacinhos do país que eu hoje não tenha de facto um conhecimento. A ideia deste programa, depois contarei, por uma vez que me pediram aqui para falar da floresta, mas para termos também um pouco a ideia do que é hoje o território português. E aproveito para dizer que também eu, e aquilo que me motivou e continua a motivar,
e, como dizia a música, é de facto o meu amor ao meu país e, portanto, acredito que vale a pena continuarmos a acreditar em Portugal e nos portugueses e construir Portugal. Mas, de facto, nós hoje temos um país que está numa situação muito complexa, não é? Também pelo próprio território e pela forma como nós o fomos organizando ou não organizando. Nós hoje temos, de facto, 2/3 do território onde vive 1/3 dos portugueses e 1/3 do território onde vivem 2/3 dos portugueses. Grosso modo. Portanto, temos, de facto, cerca de 70% a 80% da população portuguesa vive na faixa litoral, 1/3 do território, e depois temos, de facto, 2/3 do território que foi, durante muitos séculos e até há pouco tempo, de facto, onde predominou a atividade rural. Embora hoje ainda permaneça essa atividade no nosso imaginário, é assim que ainda imaginamos que é o interior, a verdade é que a atividade rural, de facto, foi-se extinguindo, foi desaparecendo e não foi substituído por nenhuma outra. Ou seja, o país, de facto, não construiu uma alternativa para todo esse território, de facto, que foi perdendo a sua atividade, foi perdendo também a população, foi perdendo a população jovem, foi perdendo recursos, foi perdendo serviços públicos, portanto, foi perdendo sucessivamente, de facto, até uma situação que nos conduz hoje, de facto, a esta noção muito clara de que, de facto, chegamos a um ponto limite. E realmente hoje, digamos, a população que nós temos nestes territórios do interior, Portugal tem cerca de 308 concelhos, e se foram considerados territórios de baixa densidade, cerca de 164, portanto, enfim, cerca de 200 concelhos, enfim, mas isto, grosso modo, sempre grosso modo, não é? Enfim, são de facto os chamados concelhos, enfim, foram chamados de baixa densidade, eu não gosto da expressão. O que é que isto quer dizer? Que, de facto, são, digamos, cenários demográficos muito particulares. Nós temos hoje 10 a 20 concelhos que têm menos de 3 mil habitantes, 10 a 20 concelhos que têm menos de 3 mil habitantes. Temos praticamente 50 concelhos ou mais que têm entre 3 mil a 4 mil habitantes. Sendo que estes habitantes que falo, e isto já têm, de facto, em muitos casos, já temos, de facto, metade da população já tem mais de 65 anos, e os cenários de 2040, os cenários demográficos a 2040, de facto, apontam para um conjunto muito significativo de concelhos que têm, de facto, até teremos concelhos em que 70% da população tem mais de 65 anos. E, portanto, e também nos últimos 50 anos, este território perdeu ativamente jovens, não é? Que ou emigraram ou migraram para as cidades à procura de soluções de emprego, o que é também legítimo, e também porque isto é um dado inequívoco, não vale a pena esconder, que hoje há um grande apelo das cidades. As cidades apelam, e em particular os jovens, seduzem os jovens. Os jovens querem experimentar aquilo, enfim, que a cidade também oferece e o que é natural e legítimo. E, portanto, um dos aspectos que também falhou na organização do nosso território foi não termos colocado, por exemplo, os espanhóis fizeram uma opção muito clara, colocaram em cada província uma cidade com uma função muito particular na própria economia, e, portanto, enfim, foi uma forma de se organizar. Nós, de facto, não fizemos este tipo de escolhas e, portanto, de facto, no interior, devíamos ter assegurado, pelo menos, que algumas cidades seriam, digamos, elementos de referência urbana que poderiam ajudar também digamos, a gerar alguma vitalidade nos territórios. Portanto, também se perdeu um pouco isto e, portanto, de facto, fomos perdendo de tal maneira que, enfim, e nos últimos anos, em particular, de facto, nos últimos anos, perdemos também, fecharam os serviços públicos, como sabem, portanto, centros de saúde, escolas. Nós temos hoje concelhos no país onde não é possível cumprir a escolaridade obrigatória. Os jovens, para cumprirem a escolaridade obrigatória, têm que se deslocar do seu concelho a outro concelho diariamente. Isto hoje, de facto, as questões do território representam um dos fatores mais críticos da desigualdade que o país tem. Há, de facto, muita desigualdade em Portugal, nos mais diversos indicadores. Isto é apenas mas há inúmeros. Enfim, que vale a pena mencionar, na comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, por exemplo,
o rendimento médio das famílias já é metade do rendimento médio da área metropolitana de Lisboa. Portanto, este já é o nível de disparidade, desigualdade que nós temos em Portugal. E, portanto, é claro que com o desaparecimento dos serviços públicos, não é? Também, enfim, menos, isto depois é uma pescadinha de rabo na boca, como nós dizemos, não é? Porque, de facto, mais difícil se torna garantir, enfim, que as pessoas, no geral, querem ficar, ou as famílias depois, enfim, não têm condições para criar os seus filhos, não há emprego para os seus filhos e, portanto, a tendência natural também é afastarem-se destes territórios e, portanto, eles vão sofrendo, de facto, uma perda progressiva. A par disto, inegavelmente, portanto, isto, no fundo, vem tudo por acréscimo, não havendo empregos, não é? Não há soluções, portanto, e as práticas da própria, digamos, da economia também já não respondem àquilo que são as necessidades. E, portanto, nós devíamos, de facto, ter construído soluções que não soubemos construir e, portanto, de facto, hoje ainda se torna mais difícil dar essas respostas. E porquê? Porque também nos últimos anos nós fomos tendo os fundos estruturais, os fundos comunitários que vieram, digamos, da Comunidade Europeia, exatamente para promover a coesão territorial. O objetivo dos fundos foi exatamente para promover a coesão territorial e, portanto, equilibrar essas diferenças das diferentes regiões da Europa. Mas nós acabámos por usar para diversos fins, para construir muitas infraestruturas, para apoiar o chamado Estado competitivo, e a verdade é que, mais uma vez, perderam, digamos, aqueles que perdem sempre. Portanto, e de facto, esses territórios, na maioria, não tiveram exatamente o mesmo tipo de investimentos, nem os investimentos estruturais que precisavam. Porque não há dúvida nenhuma que é da maior injustiça termos criado tantas infraestruturas tão redundantes no litoral, como tantas estradas que todos nós percebemos claramente que são redundantes no litoral, e não construímos infraestruturas básicas, essenciais para conectividades mínimas nos territórios do interior. Se formos justos, vemos isto com toda a clareza, não é? E, portanto, um argumento que é muitas vezes utilizado e que a mim me indigna profundamente é dizerem, mas manter este centro de saúde, manter esta escola tem custos. Ora, isto é um argumento absolutamente falacioso. Não é? Mesmo que tenha um custo transitório, não podemos chamar um custo quando estamos a construir, de facto, uma sociedade que se quer minimamente, digamos, justa e minimamente igual. Não é, de facto, um custo. Temos, seguramente, muitas atividades e muitos locais onde somos perdulários, onde desperdiçamos recursos, e não é, seguramente, quando garantimos o mínimo de qualidade de vida para os portugueses que escolhem viver no interior de Portugal. Agora, é evidente que temos que encontrar soluções, porque já vou à floresta. Estou aqui a falar um pouco do território, porque isto não pode ser visto de forma desligada, então não vamos a lado nenhum. Se continuamos a pensar que são as políticas setoriais que resolvem os problemas, não vamos a lado nenhum. E, portanto, nós, de facto, temos que pensar os territórios e encontrar soluções para os territórios. Do meu ponto de vista, precisamos de construir políticas públicas setoriais, portanto, que respondam aos problemas, orientadas para as especificidades dos territórios, portanto, sem qualquer dúvida, territorializar. Não promovemos a regionalização e, portanto, temos hoje um Estado que está absolutamente centralizado, de uma forma atávica, portanto, é uma inação, uma inoperância, uma incompetência que é uma coisa confrangedora, porque realmente permitimos que se instalasse, que se centralizassem os serviços públicos. A Direção-Geral Veterinária está em Lisboa. O Instituto Nacional de Conservação da Natureza, as florestas, etc., estão em Lisboa. Os serviços de agricultura antiga e os serviços de extensão rural estão em Lisboa. Isto é absolutamente inaceitável. Foi um processo que, de facto, falhamos. E não foram só estes, foram todos. Falhamos todos, permitindo que isto acontecesse. E agora, precisamos de recursos técnicos, precisamos de conhecimento nos territórios e, de facto, temos fragilidade. Não é fácil. Não temos a densidade crítica que o próprio mundo hoje exige. Não é? É preciso construir soluções que necessariamente envolvem conhecimento. Hoje não há soluções sem conhecimento. E, de facto, na maior parte destes territórios não temos recursos, não temos a densidade da massa crítica que precisamos. E, portanto,
Este é, de facto, é uma situação muito complexa que o país vive e de facto, o que tivemos neste verão e que vamos continuar a ter, porque vamos continuar a ter problemas de território, a seca também não é por acaso, nós, de facto, temos agora, digamos, há aqui uma conjugação de fatores, eu, de uma forma muito rápida, tracei os cenários dos territórios, isto haveria muito mais a dizer, evidentemente, não é? Portanto, eu penso que nós vamos precisar de construir políticas setoriais e, paralelamente, vamos ter que encontrar soluções de economia local, porque nós temos processos muito básicos que são de uma contradição chocante, mas é verdade que é assim, é chocante. Nós percebemos todos que as soluções que precisamos para o interior são soluções de economia local, até aqui nós queremos valorizar os produtos locais, queremos valorizar os produtos endógenos, queremos vender o nosso mel, vender a fruta que produzimos, vender os hortícolas que produzimos, não é? E depois não há mecanismos para o fazer, porque nós não construímos a legislação que o permite sequer. Enquanto vice-reitora da Universidade de Coimbra, a certa altura temos, como sabem, o Palácio de São Marcos. E parecia-me um desperdício, temos o Palácio de São Marcos e não podemos utilizar o Palácio de São Marcos. Então, a certa altura, queria lá colocar umas estufas em hidroponia para produzir alface, para pôr os alface nas cantinas da universidade. Parecia mais sensato que estar a comprar, como estávamos a comprar, a gastar em hortícolas 1 milhão de euros por ano a vir de Espanha. Vêm de Espanha. Vinham de Espanha. E porquê que eu não posso pôr a alface produzida cá, ali? Porque fica mais caro. Portanto, porque os espanhóis, em quantidade, me vendem mais barato e a lei não prevê que eu possa comprar. Não posso. O Código das Contratações Públicas não permite que eu compre o que fica mais perto, o que pode favorecer a economia local, pode gerar emprego. Não posso ter que comprar a Espanha, porque mesmo que tenha pior qualidade, é mais barato. Portanto, nós estamos, digamos, prisioneiros destes processos, muitas vezes legislações que construímos e que não conseguimos desconstruir. Portanto, como é que eu encontro soluções de economia local, não é? Se depois não posso, digamos, construir soluções desta. E quem diz isto, e são sucessivos estes processos, são sucessivos e, portanto, de facto, nós temos que trabalhar de uma forma transversal ao nível da governação para encontrar e identificar as políticas setoriais que temos que modificar para construir, de facto, um território diferente, ao mesmo tempo que ajudamos, de facto, o interior a construir as soluções que a economia precisa. Mas isto é uma situação. Agora, devemos falar hoje um bocadinho também da questão da floresta, que aparece aqui exatamente da mesma maneira. Em Portugal, antes do período glaciar, tinha uma determinada floresta. No período pós-glaciar tivemos, isto é mutável, o território tem um coberto vegetal que vai sendo variável, portanto esta é a área em que exatamente eu trabalho, não é? Portanto vamos mudando e mudamos em função, naturalmente, por um lado, das condições climáticas, que favorecem um determinado coberto em detrimento do outro, e depois também do próprio uso que vamos dando à terra e, portanto, que vai fazendo também essas modificações. Digamos, nós, no período pós-glaciar, portanto, há uns bons milhares de anos atrás, o país era coberto de uma chamada floresta de caducifólia, portanto, aquilo que são, grosso modo, também os carvalhais, não é? Portanto, tínhamos basicamente no território nacional um imenso carvalhal, não é? Que depois fomos utilizando, fomos fazendo a transformação também da própria prática agrícola, da utilização da madeira, etc. Fomos, o que é normal, mudando, modificando o território e digamos, a partir dos descobrimentos em particular, nós começamos de facto, a partir de sobretudo daí, a destruir de uma forma bastante mais, digamos, violenta as nossas montanhas, em especial, para utilizar nas naus que fizemos nos descobrimentos. Portanto, de facto, a partir, sobretudo, dessa altura dos descobrimentos, nós destruímos, nós ficamos, as nossas montanhas, não há razão nenhuma para que as nossas montanhas não estejam cobertas de árvores. Se virem bem, o máximo de altitude que nós temos são 2000 metros. Se passearem um bocadinho até a Espanha, surpreendem-se, não é? Com as montanhas cobertas. Não há razão nenhuma para que as nossas também não estejam, a não ser o uso que fomos fazendo, que de facto lhe retiraram essa dimensão. Mais recentemente, mais ou menos, enfim, por volta em meados do século XX, de facto, começámos
a transformar também mais ativamente a floresta para o uso do pinheiro, portanto uma espécie de crescimento mais rápido, que proporcionava também algumas mais-valias, quer dizer, enfim, em termos da valorização, estava há pouco alguém a falar da questão da valorização, começamos também a utilizar a resina, portanto a madeira, portanto nessa altura digamos que a aposta, meados do século XX, é de facto para além da caducifólia ao pinhal e depois, a partir daí, e depois mais recentemente o eucaliptal, para fins também para uma atividade industrial, portanto isto sempre na perspectiva de alguma atividade industrial, portanto reparem bem, não é a filosofia que tínhamos anteriormente, que era uma floresta que se harmonizava com as próprias comunidades, portanto antes, digamos, as comunidades que se instalavam nos territórios, o que é que acontecia? As pequenas aldeias, enfim, à volta da comunidade instalava-se a área agrícola, portanto, e o pastoreio, portanto, o sistema agropastoril, não é? Que alimentava e que estabelecia uma relação mais próxima com a comunidade, e depois, a seguir a este anel agropastoril, tínhamos então a floresta, que era, digamos, uma unidade mais distante da comunidade, mas que ia servindo também os múltiplos usos e fins que a comunidade precisava. Mas, portanto, a relação com o território era uma relação de maior harmonia, de proximidade, que foi sendo modificada quando começamos a apostar, de facto, uma atividade mais produtiva, portanto, uma fileira mais industrial, então já no século XX, dirigida, isto também é uma coisa muito rápida, mas enfim, dirigida mais ao pinhal e depois, mais recentemente, ao eucaliptal. Chegados aqui, temos basicamente 3 grandes fileiras, que já mencionava, portanto, o eucalipto, o pinheiro bravo em particular e o sobreiro, sendo que para muita gente o sobreiro está a sul de Portugal. Não é verdade, o sobreiro é uma árvore nacional, é uma árvore que está completamente distribuída em todo o país, mas enfim, as práticas que fomos fazendo, os usos que fomos fazendo, hoje, digamos, temos essa percepção que ele está no sul é que estão os montados de sobreidazinho e no norte estão, portanto, enfim, a norte do Tejo estão os eucaliptais ou os pinhais, mas de facto o sobreiro é uma árvore nacional, mas ainda bem que pensou assim, de tal maneira que pensa assim, foi graças a isso que em 2001, eu e mais alguns, conseguimos convencer o governo a criar aquilo que foi a lei do sobreiro. Enganámos-nos, porque nessa altura estavam a construir ativamente as autoestradas para o Algarve, a A13, a Palmela, uma série de autoestradas, e de facto estavam a destruir ativamente os montados. Não havia pelo nem agravo, era realmente porque estávamos no auge da construção, e de facto ia tudo, e a certa altura, e não tínhamos ainda os instrumentos de cartografia que permitissem identificar bem os povoamentos, e portanto a única maneira era eleger a árvore, não é? Portanto conseguimos que se considerasse o sobreiro árvore nacional e que conseguimos de facto com isso também que a obrigatoriedade de pedir licença sempre que se cortasse o sobreiro, etc. Mas só mais tarde é que perceberam que afinal o sobreiro está em todo lado e, portanto, que causou realmente alguns problemas depois ao nível até dos municípios, porque cada vez cortavam o sobreiro. E, portanto, mas até em Coimbra foi uma grande confusão quando foi o fórum, por causa daquela zona à volta do fórum, exatamente por isso, porque estava cheio de sobreiros e não imaginavam, e claro, protegendo a espécie, sendo uma espécie nacional, ninguém imaginava que houvesse tantos sobreiros, mas eram às centenas, aos milhares de sobreiros, um pouco por todo o território. E, portanto, é uma árvore de facto nacional, mas enfim, em termos de fileira, nós temos a coisa estruturada assim. Porquê? Porque serve uma atividade industrial e, de resto, de facto, perdeu o valor. E, como dizia muito bem, quando perde valor, quando não há valorização económica, não há grande solução. E, portanto, o que aconteceu nos últimos anos, em especial, com uma especial... de facto, faz-me confusão, só preciso um bocadinho mais. Parece que estou aqui a assar também. Bom, nos últimos anos, de facto, isto agora está bem, agora estou bem. Tem uma incidência particular também, porquê? Porque nós também começamos a ter outros fatores, para além do abandono da terra, de termos desistido, digamos, da relação mais, enfim, perdemos o pastoreio era muito importante para ir mantendo algum equilíbrio nessa ligação agro-silvopastoril, fomos perdendo também o pastoreio, fomos perdendo a atividade económica que valorizava essa harmonia do território e, portanto, sem pessoas, enfim, a solução fácil para muita gente, enfim, legítima, foi
sobretudo tendo em conta que acima do Tejo a média da propriedade é de meio hectare, não é? Portanto, basicamente, para conseguir tornar isto rentável, a solução para muitas pessoas nas últimas décadas foi de facto eucaliptizar, entregar de facto ao eucalipto, tem um rendimento mínimo, enfim, dizem estimativas assim também que meio hectare cada 10 anos pode dar aí cerca de 3, 4 mil euros, não é? Portanto é basicamente o rendimento que poderá dar, sendo que vamos ter um problema porque estamos a falar já de cortes de eucalipto que de facto já tem um nível de produtividade tão baixo, porque está a perder valor, que daqui a uns anos, de facto, não tem mesmo valor. E depois alguém vai ter que, de facto, fazer. Eu não estou a fazer nenhuma apologia nem a favor, não estamos a falar sequer nesta questão ainda, porque, de facto, o que acontece é que as pessoas optaram por soluções de valorização, o que é legítimo. Portanto, valorizar é preciso, valorizar o território é preciso. E, portanto, esta foi a solução que se encontrou. Vale a pena ainda mencionar que, para além deste quadro demográfico e de perda de valor, há um outro cenário que se tem vindo a colocar e que hoje já é da percepção coletiva, que são as alterações climáticas. De facto, hoje, penso que já toda a gente aceita, quando a comunidade académica científica, em meados dos anos 70, começou a pedir que constituísse o primeiro painel para as alterações climáticas, no sentido de chamar a atenção da política internacional para este problema, nessa altura achava-se completamente uma farsa, não tinha por mais que se tentasse construir um discurso científico, as narrativas que se sobrepunham dos interesses venciam sempre. Portanto, andou-se 20 anos, 25 anos, até que finalmente, portanto, há meia dúzia de anos atrás, de facto se começa a dar mais crédito às propostas da ciência e hoje inequivocamente, e ainda há 2 anos o próprio Papa Francisco, com grande mérito e uma grande satisfação minha pessoal, escreveu em encíclica Laudato Si, em que ele diz, também ele próprio, e foi muito importante para conseguirmos o Acordo de Paris, no final de 2015, de facto, conseguimos o Acordo de Paris, onde de forma inequívoca a comunidade internacional reconhece que estamos perante, de facto, um quadro global de alterações do clima que dependem inteiramente da atividade do homem. E, portanto, a única forma de conseguirmos minimizar o impacto das alterações do clima é realmente reduzirmos, o estado de carbonização, portanto, descarbonizar, como se diz, a economia. Isso é um dado inalienável. E porquê? Nós, desde a Revolução Industrial, se calhar estou a falar um pouco demais, se me quiserem que eu estou a tentar fazer aqui um pouco um panorama, não sei se não quiserem eu não vou por aqui, mas para terem um pouco esta ideia das questões da temperatura, Nós, desde a Revolução Industrial, quando começamos a trabalhar os combustíveis fósseis, a utilizá-los, nós, de facto, aumentámos em cerca de 40% a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. O que quer dizer, portanto, este aumento do dióxido de carbono na atmosfera teve implicações na temperatura do planeta, não é? Que hoje já são visíveis e que provocam algumas coisas, digamos, também, mais uma vez, de uma forma muito pouco técnica, provocam realmente o tal efeito estufa, portanto, há um aumento da temperatura global, que tem implicações sobre os regimes de precipitação, como é evidente, portanto, com a disponibilidade de água para os ecossistemas. Esse dióxido de carbono, por sua vez, foi sendo também alimento das plantas. As plantas alimentam-se de dióxido de carbono. Mas vamos retirando plantas, tiramos a forma que temos de sequestrar esse carbono. Outra forma que temos de armazenar esse carbono que vamos produzindo em excesso é nos oceanos. Mas quando ele se dissolve nos oceanos, acidifica o oceano, ele fica mais ácido e, portanto, estou a destruir o quê? Estou a destruir os corais, estou a alterar a dinâmica da vida dos peixes, não é? Porque tem um ambiente mais ácido, estou a modificar vários ambientes e, portanto, eu estou, de facto, globalmente a modificar o planeta. E, por isso,
é muito importante deixarmos de utilizar combustíveis fósseis rapidamente, porque eles estão, de facto, na base dos maiores problemas em termos, portanto, do aumento da temperatura do planeta. E o Acordo de Paris prevê isto. Portugal é um dos países que fez um compromisso maior. Comprometemos a acabar com os combustíveis fósseis até 2050. É o compromisso político de Portugal. Todos temos que ajudar nesta causa, não é? E espero que sim, porque temos feito nesse aspecto um trabalho notável com as energias renováveis, enfim. Mas lá está, por exemplo, este ano, é por isso que as coisas têm que funcionar todas coletivamente. Este ano não conseguimos ser tão eficazes. Porquê? Porque temos menos água. Não conseguimos ir buscar tanta energia hidroelétrica, não é? E, portanto, e aí fizemos menos, fizemos pior, não é? Já falamos, isto era um outro tema, a questão da água era um outro tema, não queria... Mas, para dizer-vos que nós hoje temos, de facto, um cenário climático que também coloca pressão, maior pressão, porque temos menos água, nós temos uma alteração do coberto vegetal, não só, isto tem, de facto, muitas outras implicações, sendo que uma delas também percebemos todos, porque todos aqui, neste nosso distrito, temos alguma ligação ao mundo rural. Há maior suscetibilidade de todas as espécies vegetais à doença. Espécies agrícolas, espécies florestais, sem dúvida. As plantas sentem isto de uma forma particular, porque a alteração do regime hídrico, a alteração do regime de precipitação, tem implicação imediata sobre a suscetibilidade das plantas às doenças. E, portanto, isto também tem algum reflexo. E para não falar da qualidade dos nossos aquíferos, da quantidade de água, etc. Portanto, este é o cenário. E, portanto, nós hoje, de facto, quando olhamos para a nossa floresta e vemos o que está a acontecer, há vários fatores, que no caso do Pedrógão e no caso da Oliveira do Hospital, e não só, nós tivemos cerca de 50 concelhos que foram afetados pelos incêndios este ano, na região centro. Estão a ver, 50 concelhos, nós temos 100. A região centro, a Comissão de Coordenação, tem 100 concelhos. Metade tiveram, de maneira ou de outra, algum problema com os incêndios. Portanto, o que aconteceu, de facto, foi que, digamos, por um conjunto, uma convergência de vários fatores, e que agora, com certeza, temos ouvido tanto que todos conhecerão, houve condições, de facto, para termos este ano incêndios de uma enorme violência. Já em 2003, 2005, tinha ardido 10% da floresta portuguesa. Mais de 400 mil hectares. Agora, cerca de 15 anos depois, voltou a arder. Se nada fizermos, já não será daqui a 15 anos. Será um bocadinho menos. E as consequências, para além da perda de vidas humanas, que é, evidentemente, aquilo que todos sentimos em primeiro lugar, é a perda de bens, claro, e há um aspecto que também vale a pena mencionar, é que cada incêndio que nós temos no território também vai fazer com que esse terreno, esses solos, percam capacidade de regeneração ao mesmo nível de produtividade. Também estamos a perder a produtividade dos nossos ecossistemas. E, portanto, agora, perante este drama que vivemos este ano, penso que a questão essencial, não tanto as razões são conhecidas, de facto, a maneira como nos organizamos, o excesso de matéria vegetal pronta a arder, enfim, a desorganização, como sabemos já, dos territórios, a falta de limpeza, enfim, há uma série de fatores de não termos, porventura, digamos, um melhor sistema de atuação, como todos sabemos e percebemos, portanto, a Autoridade de Proteção Civil não terá, enfim, atuado com a eficácia que todos desejávamos, não teríamos. Enfim, não importa agora, podemos até desresponsabilizar o Estado, etc. Enfim, responsabilizar o Estado. Seguramente que houve aqui um conjunto de situações. Tínhamos até também, em outubro, e no Pedrógão também, o meu colega Xavier Vegas da Universidade de Coimbra dizia-me que tínhamos, digamos, níveis de umidade na vegetação de 4%, que é uma coisa absolutamente dramática. Quer dizer, é um nível tão baixo, que de facto a necessidade de combustível. Tivemos matos, mas isso era outra questão. Os tais matos, nós hoje temos 25% a 30% do território são matos incultos. Um terço do território são matos incultos. E como dizia há pouco também, 98% da floresta é privada. Portanto, isto são factos.
e os matos incultos, os matos a arderem naquelas condições, tivemos situações de matos, as giestas, etc., podem atingir temperaturas de 1000 graus. Portanto, as pessoas, de facto, morreram de uma forma violentíssima. Foi coisa, temperaturas, de facto, incríveis. Eu vi aço desfeito, vi coisas que sequer identificar, dizer. De facto, estas situações poderão voltar a acontecer e nós queremos agora perceber como é que vamos corrigir. O Governo propôs agora um sistema de, portanto, uma reforma da floresta, um conjunto de diplomas que conhecerão, porque entende que esta é uma das maneiras, e é verdade que faz sentido, alguns destes diplomas são absolutamente indispensáveis. Nós também reconhecemos imediatamente que são necessários. Estou a pensar na questão do cadastro, por exemplo, um dos diplomas é de facto o cadastro, e eu falo nele porque há de facto uma oportunidade em 2 anos para todas as pessoas pedirem até ajuda e poderem fazer um cadastro de forma gratuita, portanto, das suas propriedades. Portanto, têm 2 anos para o fazer, têm apoio dos registros notariais, portanto, é uma oportunidade de facto para legalizar. Agora, mas o contraditório do nosso é sempre este. Isto é verdade que é uma ótima oportunidade, e, portanto, mas o nosso direito sucessório permite, não é? Desde que acabamos com os moragadios, não é? O direito sucessório permite que a propriedade seja transmitida, enfim, de forma perpétua, não é? Portanto, eventualmente algumas das nossas propriedades até estão em nome de primos que já estão nos Estados Unidos ou em França, ou enfim, agora para os encontrar. Portanto, quer dizer, nós temos um direito sucessório que não é compatível com o regime de propriedade que precisamos. Portanto, há de facto também, do ponto de vista legislativo, muita coisa a fazer também, não é? Mas, enfim, esta oportunidade existe e penso que a devemos aproveitar. Outro dos mecanismos que o Estado tenta criar foi a estrutura de missão para os fogos rurais. Portanto, a ideia é organizar toda a parte de combate e prevenção, profissionalizar os bombeiros. Portanto, há realmente, eu acredito que vão certamente fazer um bom trabalho. Estão a criar, lembrar-se-ão muitos das IFs, portanto, das Zonas de Intervenção Florestal, que era a intenção dessas IFs, já na reforma de 2006, na sequência dos tais outros fogos, foi exatamente criar unidades de gestão que pudessem criar a tal densidade que é necessária para se conseguir valorizar, criar valor, porque de facto se a propriedade for muito pequena é difícil. Agora este Governo propôs a criação das entidades gestoras da floresta, sendo que também simultaneamente é criado um banco de terras. Portanto, se ao fim desse tempo, dos 2 anos, as propriedades não forem regularizadas, a propriedade pode transitar para o banco de terras, portanto o Estado pode torná-las disponíveis para usos, não é? E depois, mas de qualquer maneira, enfim, de acordo com a lei, depois passados uns anos, se alguém reivindicar, ainda pode ter direito à propriedade, o que eu acho mau. Mas não conseguimos resolver, ficamos sempre penduradinhos em alguma coisa. Por causa da propriedade privada, nós ficamos sempre pendurados em alguma coisa. E, portanto, ainda ficou lá esta perninha. Portanto, se a pessoa, se alguém, se não sei o quê, ainda vamos ter providências cautelares, vamos ter prémio salganhada de coisas. Mas, enfim, a legislação globalmente vai no bom sentido, a reforma também, mas de facto não chega. Não chega. Na minha perspectiva, não chega. É preciso, de facto, investimento nos territórios, é preciso, de facto, uma mudança progressiva da própria composição da nossa floresta. Isso também é uma questão absolutamente essencial. Não está em causa, não condeno o eucalipto, não condeno o pinheiro, não se trata de uma condenação de espécie nenhuma. Trata-se de uma consciência que temos que ter, de facto, a nossa floresta, se for mais diversa, é mais rica, serve a mais interesses, serve a mais pessoas e serve melhor o país, não é? Agora, tudo isto implica, de facto, uma capacidade para avaliar o problema de uma forma mais ampla, não é? E realmente temos tido dificuldade em fazê-lo. Portanto, agora, isto é um tema vastíssimo. Eu penso que temos realmente muita dificuldade. Com esta reforma não vamos conseguir resolver os problemas. Já há também mais pacotes legislativos que vale a pena mencionar, até porque vamos ouvir falar deles.
Um é por causa da questão da valorização da floresta, não é? Portanto, percebemos a valorização do eucalipto, percebemos porque pensamos na pasta de papel. A valorização do pinheiro, percebemos porque pensamos na indústria imobiliária, na resina e, portanto, vamos percebendo também. A valorização do sobreiro, percebemos porque há a fileira da cortiça. Portanto, todas estas espécies estão, de uma maneira ou de outra, penduradas numa cadeia de valor que nós percebemos, não é? Mas é preciso dizer também que há na cadeia de valor muitos usos. Nós temos, por exemplo, agora, e isso é um drama, não é? Há muitas empresas que estão paradas e que vão ficar paradas porque não têm matéria-prima. Isso é, de facto, um problema e, portanto, temos que ter, pelo menos transitoriamente, soluções. Agora, há outras espécies que podiam também ter fileiras, portanto, cadeias de valor. Nós deixámos, que nós esquecemos no passado, mas que têm valor. Quando vou às Quintas do Douro e vejo portanto, como é que se chamam aqueles tons, as pipas, não é? Onde eu ponho o vinho, o armazenamento de vinho, não é? Exato. É feito com carvalho francês. Porque deixámos de ter. Dizem-me, mas é melhor o carvalho. Melhor nada, isso são narrativas que se montam. Melhor nada, é melhor porque não há outro. Não é? Portanto, nós deixámos de ter. O castanheiro agora começa a ter, felizmente, a ser um pouco valorizado, tem alguns problemas, mas e portanto, sobretudo em Bragança tem sido incrível a valorização do castanheiro, portanto, no Nordeste. Enfim, também aqui na nossa região há muita gente que tem apostado e bem no medronho. Portanto, há um conjunto de espécies que têm valor e que nós temos que saber valorizar, não é? E, portanto, a composição diversa da floresta é da maior importância. Mas temos problemas muito complicados, não é? Quando Serra da Boa Viagem, desastre. A infestação, as espécies exóticas que estão a aparecer é de uma violência. É um problema que também temos agora a seguir aos fogos. Não é? É preciso uma monitorização tão que nós, de facto... E, portanto, há aqui problemas que vão surgir. Vão aparecer as iluminárias, vão desaparecer com aquelas nossas soluções extraordinárias que são os interesses, logo, parecem logo as narrativas todas, não é? Já estão aí, já estão. Já os discursos já começaram. A questão do aproveitamento da biomassa, cuidado, porque evidentemente que a valorização da biomassa é importante, sempre a fizemos, não é sequer uma novidade, mas agora começa a tentar impor-se de facto a narrativa do subsídio à matéria-prima para a valorização da biomassa. Portanto, agora vamos a transferir o subsídio para a valorização da biomassa. Portanto, isto é muito, nós passamos a vida nisto, não é? Passam a vida enganados com este... E, portanto, é preciso ter cuidado. A valorização da biomassa, de facto, é importante, nós sempre a fizemos e tem nas nossas casas, valorizamos a biomassa quando substituímos o gás do esquentador, do gás da casa, não é? Pela lenha, não é? Estamos a valorizar a biomassa, mais ainda se isto for feito numa lógica, os municípios tinham aqui um papel muito importante na organização da biomassa, exatamente para este fim, os serviços públicos, as escolas, etc. Não há razão nenhuma para que não utilizem exatamente, olha, um bom projeto, pegar ali na coisa dos infestantes da Serra da Boa Viagem e meter caldeiras de biomassa nas escolas. Pronto. É uma maneira, isto é economia circular, portanto, é de facto não desperdiçarmos, aproveitarmos e valorizarmos, de facto, o que temos. Portanto, mas isto é tudo aquilo que nós perdemos a capacidade de fazer, porque desligamos, de facto, dos territórios. O poder sentou-se em Lisboa, gosta de lá estar sentado, não é? E, de facto, o resto do país tem cada vez menos capacidade reivindicativa. Como nunca, precisamos muito da sociedade, precisamos muito do tal amor a Portugal, que a nossa cantora exprimia muito bem, não é? E precisamos, de facto, que a sociedade se mobilize, de facto, para construir soluções nos seus territórios, não é? Porque, de facto, se ficarmos à espera, é muito difícil conseguirmos que as soluções venham inspiradas, de facto, da capital do Império. Isto não é novo. Eu lembro quando andava aí pelos territórios, dizia-me o autarca de Monte Alegre, dizia-me assim, o senhor Presidente da Câmara de Monte Alegre, uma vez dizia-me assim, olha, professor, eu tenho, por causa dos espanhóis e da cooperação transfronteiriça, dizia-me assim, olha, professor, eu tenho, já dizia Lúcio de Miranda no princípio do século XVI, não é? Eu não tenho medo de Castela, tenho medo é de Lisboa, que ao cheiro desta canela o reino se despovoou. É verdade, estamos a falar de 5 séculos. Esta é uma realidade. É verdade que precisamos de ter nos serviços de proximidade. Os municípios têm sido
absolutamente essenciais em tudo isto. Aliás, se não fossem os municípios nos territórios, então é que era. Hoje são os municípios que garantem serviços de saúde, enfim, que as pessoas se possam deslocar. Não se esqueçam disto, porque nós vivemos de facto aqui. É uma coisa dramática. Nós hoje temos uma população idosa dispersa nos territórios, tem um rendimento de 300 euros por mês, mas se quiser ir ao centro de saúde tem que chamar um táxi. Se quiser ir buscar as análises tem que chamar outro táxi, não é? E se calhar ainda chegou lá, estava fechado, ainda tem que chamar. Portanto, vamos lá ver. E isto é, de facto, a realidade hoje em Portugal. Portanto, nós temos muitas e profundas desigualdades. E, neste sentido, os municípios, portanto, no fundo, são o nível de proximidade que temos nos territórios, têm sido muito importantes, mas, de facto, não chega. E eu penso, acredito, cada vez mais, que a mobilização, e por isso eu venho também com muito gosto destas coisas, porque eu acho que nós precisamos de um sobressalto cívico, como alguém dizia, de facto que nos obrigue, de facto, e estarmos atentos, não é? Para ajudarmos a construir as soluções nos nossos territórios, com os nossos políticos locais, de facto ir ao encontro das melhores soluções, porque de facto isto não foi montado assim, foi montado para não ser assim. Isto é um disparate total. Imaginem, nós temos um limite, um mínimo de turmas de 25 alunos, não é? Para que seja viável na turma. Acham, isto é feito para Lisboa, para o Porto, para Coimbra, não sei, acham que na maior parte destes territórios é possível terem uma turma com 25 alunos? Não é. E o que é que se fez? Mudou-se a legislação? Não. Sabem o que é que se faz? Cada vez que um autarca tem um problema, vai a Lisboa queixar-se ao Ministério. E, portanto, devemos ter aí umas 300 ou 400 exceções, mas mantemos este regime de exceção. Portanto, há aqui, depois, este vai e vem do autarca a Lisboa, não é? E, entretanto, não se resolve o essencial, que é, de facto, ajustar a legislação às especificidades do território. Portanto, isto criou-se uma tal promiscuidade, uma cumplicidade, uma inoperância, não é? Que para destruirmos isto, de facto, eu costumo dizer que há duas maneiras, mas eu tenho optado pela segunda, que eu sou muito construtiva, tenho optado, mas a primeira é de facto por uma bomba grande. Mas eu tenho optado pela segunda, que é de facto ir fazendo um caminho e ajudando a construir um caminho. E portanto, de facto hoje o problema da floresta, e por isso eu dizia, é um imperativo ético, de facto social e ético, porque é muito mais do que de facto resolver o problema da floresta. É realmente encontrarmos soluções de organização do território e de valorização do território. Não quer dizer que tenhamos outra vez, nós não temos que ter... Em 1960, o número de portugueses, nós éramos 8,5 milhões de portugueses. Hoje somos 10,4. Os cenários para 2060 levam-nos outra vez para 8,5 milhões de portugueses. A diferença é que não estamos distribuídos da mesma maneira. De facto, voltamos a ter uma população que já tivemos, só que não estamos distribuídos da mesma maneira. Não é um drama não termos, de facto, a mesma densidade, ou a densidade. Isso acontece em todo o mundo, está a acontecer em todo o mundo. Não é isso que é dramático. O que é dramático é não qualificarmos nos territórios, mesmo para a baixa densidade. Porque todos percebemos o prazer que é ir para um território do interior com pouca gente, mas qualificado, aprazível, uma paisagem bonita, com um hotelzinho simpático, com uma aldeia bonita, bem tratada, estimada. Todos gostamos disso. Não há razão nenhuma para isso não ser igualmente bom, igualmente competitivo. Em todo o mundo é assim, mas temos que construir isso. Não é? Não tanto com a ideia que temos do passado, porque essas situações de referência já nem sequer podem existir, não é? Mas com uma ideia do futuro. Como é que queremos o futuro das nossas aldeias, das nossas vilas, com essa qualidade, com serviços públicos, com o mínimo de condições para as pessoas lá viverem. É claro que sabem que não têm um hospital a 2 km da porta, podem ter a 20 ou a 30, mas sabem que o têm, não é? E que têm qualidade também.
Portanto, não é a questão da densidade tem que ser vista também noutros moldes. Isto é possível, porque é possível em muitos países. O país que vive a situação demográfica que nós vivemos na Europa, o país que está mais próximo de nós, vejam bem, a ironia, é a Alemanha. Do ponto de vista dos cenários da demografia, somos nós dois, somos Portugal e a Alemanha. Mas a Alemanha não vai deixar de ter a sua agricultura familiar de qualidade, não vai deixar de ter as suas infraestruturas de conectividade. É claro que nós hoje, se quisermos ter aldeias onde vai qualquer jovem ou até um homem da Microsoft, claro que até pode viver numa aldeia das nossas, mas quer ter uma rede Wi-Fi. Claro que quer ter. Não é? Porque, evidentemente, o que ele pode... Dizia mais tantas uma aluna minha que me chegou... Uma doutoranda, uma vez numa aldeia de Sabugal, dizia-me assim, professor, eu quero vir para aqui viver com a minha família. Ela vinha da Holanda, doutorou-se na Holanda. Eu quero vir viver com a minha família aqui para uma aldeia do Sabugal, construir aqui o meu futuro. Mas preciso de duas coisas, dizia-me ela, rede Wi-Fi e arrendamento. Preciso de poder arrendar uma casa, porque é um problema. Nestes territórios não há esta lógica, não é? No entanto, a lei do alojamento local que foi agora feita, foi feita em função de quem? De Lisboa. Se eliminarmos, se colocamos o alojamento local na mesma modalidade que tem em Lisboa, acabamos completamente com o alojamento local nos territórios. Mas é tudo feito em função dali. Eles estão ali todos. Feito ali. Não há... E nós não podemos ser cúmplices disto. Não podemos pactuar com isto. E os nossos autarcas também não. Não é correr para lá. É exigir, de facto, o respeito pela especificidade dos territórios. É isso que temos que aprender a fazer. E aí resolvemos o problema do fogo, o problema da água, que vai ser o próximo, já todos perceberam. Também descuidamos os nossos rios. Mas, mesmo assim, continuam a vender não faltará água na torneira dos portugueses. Mas é isso que é importante. O que é importante é que não falta água na torneira dos portugueses. A água só serve para isso. O que é importante é a sustentabilidade dos nossos rios, dos nossos aquíferos. Isso é que é importante. Isso implica pensar a longo prazo, implica planear, implica conhecimento, implica pensar, e nós não gostamos disso. É empurrar com a barriga e tentar resolver no momento. Portanto, este é de facto, mas nós temos condições, aliás, temos até mais água e melhores aquíferos que Espanha, não é? Mas temos, de facto, 5 rios ibéricos que partilhamos com a Espanha. E os nossos 5 rios ibéricos, 60% do território português está nas bacias hidrográficas destes 5 rios ibéricos. De facto, o que os espanhóis fizerem a montante, nós apanhamos a jusante. Pois, fiquem a saber que uma das razões que me levou a sair da unidade de missão foi que em abril deste ano propus, a ironia do destino mais uma vez, propus ao governo português um programa de valorização dos rios ibéricos. E disse que, para mim, o único programa que devia ir à Cimeira Ibérica, que foi em maio deste ano, era um programa de valorização dos rios ibéricos. Disseram-me assim, não, isso já está tudo feito. As agendinhas de cada um, pensar estas agendinhas, a agendinha do Ministério, as agendinhas do outro Ministério, e agora? E é a ironia do destino, mas é assim. E uma das razões que eu saí foi esta. Eu disse, então, se este programa não for, eu não vou à Cimeira Ibérica. E não fui. Isso foi a minha primeira ruptura. Porque, de facto, eu tenho esta noção muito clara que há políticas públicas que nós perdemos permanentemente as oportunidades. Portugal faz aos solavancos, infelizmente, e não precisávamos de fazer aos solavancos, de facto. E isto vai acontecer, porque vamos ter que o fazer. Só que agora estamos menorizados, não é? Porque agora temos um problema real, não é? E, portanto, negociamos de outra maneira, infelizmente. Há meio ano atrás, eventualmente, podíamos ter negociado de outra forma. E é verdade que, de facto, temos que resolver o problema dos rios com os espanhóis, porque os rios, não há plano de regadios se não tivermos sustentabilidade dos rios. Bem, podem fazer regadios, bem, podem aumentar, não sei, mas depois não há água, os regadios são para quem?
pronto, isto para dizer que, em grosso, de uma maneira muito breve, não sei se era exatamente isto que eu pensava, eu, de facto, entendo que se deve falar da floresta, é uma política setorial, de facto, é muito importante, muito relevante, e nós sofremos muito este ano de uma forma dramática, que acho que nos marcará para sempre a todos. Eu não me esqueço, no dia seguinte ao Pedrógão, fui ao Pedrógão, e não me esqueço de uma senhora muito idosa, e eu lhe perguntava, enfim, não sabia o que devia dizer, e perguntava-lhe, mas como é que se sente? E ela dizia-me assim, a menina vê este negro à nossa volta, assim estamos nós por dentro. Foi o segundo momento que eu decidi sair do livro de admissão. Porque eu era ou não era. E portanto, de facto, nós vamos ter que mudar todo este território e se o fizermos, se o valorizarmos, se o amarmos também, como dizia a nossa cantora, se tivermos esse amor a Portugal, conseguimos fazer a diferença. Mas até lá, bem podemos andar... Já agora um número só, não sei se têm ideia. Nós gastamos, em média, entre 800 milhões a 1.000 milhões de euros por ano no combate a fogos florestais. Pronto, muito obrigada pela vossa atenção. Uma questão estou disponível, vim aqui para isso. Eu gostei muito da sua explicação, mas há uma coisa que nós temos que ter em conta. Sim. Esta grande diferença entre o interior e o exterior tem a ver com os votos. Desculpe. Os votos. Já sei o que é O isso. marketing político é o grande culpado da situação que se encontra ao país. E temos visto isso nos últimos anos, desde praticamente 2005 de abril. Os políticos esquecem-se quando não é todas as promessas, contam com os grupos de Lisboa, Porto e Coimbra. E Porto é a região de Porto Sagrado. E esquecem o resto, porque não dá votos. O resto não dá votos. Pedrógão, eu conheço bem a zona de Pedrógão, trabalhei há muitos anos, conheço o titularia todo. E então, verifiquei ao longo dos 30 anos que andei por lá, verifiquei que, na verdade, de ano para ano, estava abandonado. E um dia tinha que fazer uma coisa. Eu penso que na política florestal, acho que o governo estava a fazer não vai votar errado. E com uma segunda razão. Em parcelamento é difícil de fazer, porque o Val do Mondego são 15 mil hectares e não tem parcelagem de água perto de 30 anos. Falta de parcelar uns vales do Pranto, do Arunca e um bocadinho aqui dos 385 hectares da parte final do Rio Central. Não está feito ainda. Eu acho que a solução nas zonas muito ardidas seria a nacionalização da terra. Cada um ficaria com uma cota nessa nacionalização da terra e o Estado, ao haver uma entidade que florestaria, fazia a florestação da terra consoante os padrões técnicos da pessoa. Porque essa história não vai resultar em nada. Essa história vai de ver e vinha de cá estar, daqui a uns anos isto vai estar tudo na mesma. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso porque já há muitos anos que estou a par desses esquemas e já trabalhei em parte nisso e vejo que será mesmo assim. E a outra questão, o Estado é o maior, é o que cuida menos da floresta. E o ter ardido o Pinhal de Leiria foi porque havia um grupo de técnicos na Marinha Grande que em tempos cuidavam do Pinhal de Leiria, esse grupo acabou. E como acabou, o Pinhal foi abandonado. E mais, a gente não precisa ir mais longe. Vá aqui à Mata de Quiais e veja que desde o último incêndio, que ardeu tudo até à Praia da Peixe, estavam perto de 20 anos, a estrada foi toda destruída na altura e não foi reposta. Enquanto os Conselhos de Cantanhede, o Conselho de Cantanhede arranjou a estrada, que vai da Praia da Peixe do Palheirão até o Conselho de Mira, a estrada está arranjada, o Conselho da Figueira não quis saber da floresta abandonada. Gastam dinheiro em rotundas, em coisas para a cidade, e isto vai ser uma floresta. A floresta está perfeitamente abandonada. A nossa Mata da Serra, é como se o professor Alfredo disse, aquilo é um autêntico. É um governo que pode estar ali. Ainda há bocado lá passei, que eu passo lá muitas vezes, ando lá de bicicleta, ando lá de carro, ando de peça. E vejo que está uma desgraça. Porquê? Porque não dá votos. Não dá votos. E viu-se nas últimas eleições autárquicas que o que dá votos é o pessoal aqui dos 15, 16 mil habitantes da cidade da Figueira, o resto ninguém se importa com isso. É uma vergonha. A Mata Nacional, na verdade, vai de Quiais, passando pela Costinha e a que acaba no Conselho de Cantanhede, está perfeitamente abandonada.
perfeitamente abandonado. Mas eu dou-lhe inteiramente razão. O Sr. Vereador está aqui todo e quer dizer qualquer coisa. Mas O que é que nós estamos a falar do interior? eu dou-lhe toda a razão. Estamos a falar do interior e agora aconteceu uma desgraça aqui à nossa porta. E não hoje estive a filmar. E nós estivemos no alto lá na bandeira a ver. Aquela mecha que começou ali na Cova da Serpa e acabou na praia da Tocha. Aqui para já foi terrorismo. Há uma questão que ninguém fala. Quando 500 ignições no dia 15 de outubro, aquilo foi terrorismo puro e duro. Claro. E ninguém fala disso. Não, isso Ninguém fala disso. Mas eu quero dizer que o essencial subscreve aquilo que diz, portanto, vamos lá ver, eu também concordo, é verdade, que a falta de representatividade destes territórios, representatividade política, é um ónus depois que é facilmente visível, quer dizer, quando, sei lá, o Distrito de Porto Alegre tem 2 deputados, o grande Distrito de Porto Alegre tem 2 deputados, quer dizer, portanto, essa representatividade depois tem custos, inequivocamente, estou de acordo consigo, portanto, isso é, de facto, um problema. E por isso a sociedade civil tem que, de alguma maneira, que se insurgir. Portanto, eu estou de acordo no essencial com tudo aquilo que disse. E eu também sou muito cética. Aliás, ainda ontem dei uma entrevista ao Expresso onde exatamente o manifestei. Portanto, eu também estou muito cética, não é? Mas nós temos que acreditar e temos que contrariar esse ceticismo e ir construindo as soluções. Eu, como eu dizia, eu punha uma bomba e ia embora, fugia. Não. Mas só que o Sr. Vereador está aqui, mas depois fala depois, está bem? Ele depois termina, ele depois diga. Ele queria responder, mas se quiser no fim fala. Não é propriamente resposta, é também esclarecer algum esclarecimento a este nível. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, a sua doutora, professora, em que, basicamente, relativamente à sua apresentação, toda é mais que a mera soma das partes, fez a apresentação de forma eu tenho que falar para aí. Fez uma apresentação de forma transversal, a qual eu subscrevo, não é de agora, desde há muitos anos. Falando especificamente sobre o conceito da Figueira da Foz, há uma questão que é fundamental, e as pessoas têm razão. A mata de Quiaios, dentro do conceito da Figueira da Foz, é Rede Natura 2000. Portanto, da Figueira da Foz para cima, é a mesma mata, é denominada Mata de Quiaios. 535. Mas não tem já o mesmo enquadramento. Concordo inteiramente, ou seja, eu vou dizer a todos. Em primeiro lugar, sou rural. E só me meti. E gosto de me identificar como rural. E aceitei este desafio exatamente para tentar cuidar de todas estas situações. Ou seja, há pouco estávamos aqui, os dois a conversar, já sobre a Serra da Boa Viagem. E os organismos existentes, como é que eu vou dizer? ICNF. Que alguém lhe chamava ontem Magno e 2 cabeças. Vou ser simpático, porquê? Porque felizmente, desde que tomámos posse, apanhámos esta catástrofe, mas temos tido reuniões contínuas com o ICNF, com a ARH, portanto, há algumas situações que vão ser, num breve espaço de tempo, apresentadas, que já serão alguns avanços, ou seja, que já conseguiremos aqui ter algumas pequenas batalhas ganhas. Agora, o ICNF continua irredutível em termos de vegetação espontânea. O ICNF continua irredutível a achar que o habitat se deve regenerar por ele mesmo. Quando eu lhe disse, olha, mas há aqui uma pequena diferença. Eu sou das Gâmeras, a mata que hoje lá temos, a mata nacional, a mata que faz parte da Rede Natura, foi ordenada pelo homem. Em 1932, foi semeada, foram buscar os matezinhos lá acima, à Serra da Lousã, e tivemos uma mata organizada durante 80, 85 anos. Está na altura este desafio de ter a coragem de reorganizar melhor. Para esse efeito,
a nível local, principalmente das populações mais rurais, a Câmara Municipal, em articulação com as associações de defesa que existem, estamos exatamente a trabalhar nisso, a pressionar. Eu quero manter o romantismo de que poderemos conseguir algo, mas também quero que percebam que não é uma tarefa fácil, nem será só está tudo mal. Está tudo mal porque, na maior parte das situações, as câmaras municipais não têm capacidade de intervenção. Estão completamente reduzidas. Está a ser efetuada, portanto, há a perspectiva de existir legislação no futuro próximo que vá delegar algumas competências para as câmaras municipais a este nível, que efetivamente é a nossa expectativa. Portanto, Está muito bem. muito para fazer. Desculpe lá, estava só a dizer agora fazer Não, eu sou realmente aquilo que estou a ouvir, obrigada pela sua explanação. Gostei de ouvir, mas há uma coisa que eu acho que é essencial e que passa por todos nós, e esta audiência que está aqui hoje é um reflexo. A maior parte da população precisa, e onde temos mesmo que investir, é na educação e no esclarecimento. A maior parte das pessoas, aquilo que ouve, vai discutindo e nem sabe o que é que está a discutir, vai metendo alguns vírus e não se sabe, portanto é essencial que a gente saiba o que está a dizer. E onde realmente é importante investir em Portugal, e a doutora se calhar poderá, é realmente na educação. E a educação fará todo sentido, tanto o montante como a José. E precisamos investir. E então poderemos falar de tudo aquilo que está à volta, florestas, rios, porque a maior parte da pessoa fala ao lado por aquilo que ouviu, não por aquilo que sabe na realidade ou por aquilo que sente. Não podia estar mais de acordo com o Chico. Quer dizer, eu estou completamente de acordo e até devo dizer que uma das coisas que mais me surpreendeu, estamos a falar aqui de várias, mas completamente de acordo, mas uma das coisas que mais me surpreendeu nesta minha andança pelos territórios foi também ter percebido o papel que tem tido o conhecimento em Portugal na transformação de vários contextos territoriais. É absolutamente extraordinário. Isso, e tenho que o dizer. Nós temos exemplos incríveis. Um dos exemplos que eu acho mais extraordinário, embora aqui seja, é que nós temos uma rede de instituições politécnicas e universitárias nos territórios que também tem ajudado a manter alguma vitalidade. E as escolas. Portanto, esta rede que nós vamos tendo é, de facto, eu falei nos municípios mais porque, de facto, são, no fundo, um elemento que as pessoas sentem do Estado, não é? Mas, digamos, a capacidade de resposta que estamos ainda assim a ter vem do sistema educativo, universitário e de ensino secundário. Vem daí. E isso eu tenho que o mencionar, porque mesmo as soluções que temos encontrado, é extraordinário, por exemplo, mesmo até em zonas tão do interior como o Val do Coa, não é? É impressionante o papel do ensino técnico-profissional, das soluções que tem encontrado na gastronomia, na própria fileira do vinho. A aposta da Enologia que fez a UTAD há 20 anos atrás foi a aposta que transformou, que ninguém levou a sério, que transformou o vinho de Douro. Sem dúvida alguma. E, portanto, a transferência de conhecimento, de facto, do sistema educativo para os territórios é absolutamente vital. E esse diálogo com as pessoas que dizia, porque infelizmente hoje temos um grande inimigo ao fim e ao cabo disto tudo, é que facilmente aquela história que dizem dos factos e das falsidades dos factos, as narrativas de facto, as narrativas instalam-se, são efêmeras e instalam-se com imensa facilidade. Portanto, é muito fácil rapidamente dizerem-nos, nós lemos uma coisa, ouvimos no telejornal, era como estava a dizer, ouvimos no café, e aquilo transforma-se às tantas numa verdade que na verdade não é. Que não é. Que não é. E depois não há o conhecimento que é necessário para desmontar, não é? E portanto, isso é absolutamente certo. Mas a educação tem um tempo, não é? Para fazer o seu caminho. Demora o seu tempo. E isso é que é assustador, porque nós percebemos a urgência dos problemas e das respostas, e de facto, e eu aí tenho pena que este governo, e é um governo em que eu até tenho acompanhado,
que em algumas dessas áreas de educação, de facto, não tem feito o melhor. E, designadamente, na parte toda das novas oportunidades, por exemplo, quer dizer, não agarrou no ensino, digamos, mais informal, de apoio, de trazerem as pessoas para o sistema, apostaram nisso e depois não voltaram a apostar. Portanto, tenho pena disso, porque acho que devia ser, de facto, a grande bandeira do país, sem Não, dúvida. essa é uma das razões porque ainda vivemos muito na rama e não se atacam Sem as dúvida. coisas de fundo. Sem dúvida. Portanto, Não queria estar mais de isto acordo. acaba por vir por acréscimo. Completamente de As acordo. situações que vivemos. Esta sala hoje devia estar cheia, supostamente. É. Esta e outras. Mas não. Não, eu estou completamente, não posso estar mais de acordo, quer dizer, os dois comentários que fizeram são bem exatamente para o encontro também do que penso, não sei como é que posso ajudar, ou se a minha grande frustração foi essa e é essa. Eu amo profundamente o meu país, portanto é por isso também que estou aqui, que de facto acredito em Portugal e queria muito, aliás, a coisa que eu mais gosto de fazer é aquilo que eu faço, a minha profissão. Mas, de facto, acreditei que agora me cabia fazer isto, não é? E, portanto, tenho uma enorme mágoa por não ter conseguido fazer, porque não encontrei o apoio político que entendi que era urgente, porque os nossos problemas, de facto, há uma grande desigualdade em Portugal, e os nossos problemas exigem realmente políticas públicas que respondam aos problemas dos mais frágeis, que estão, de facto, nestes territórios, e nós não estamos a conseguir fazer isso. E alguém dizia, e eu dou-lhe razão também, vou dizer, mais tarde ou mais cedo, os problemas do interior são problemas do litoral. Assim, Já são. Já entram pelas portas de dentro, etc. E vão ser. Este Mas esta incapacidade para vermos a longo prazo, a mim, mata-me. Este quadro mas, comunitário... mais uma vez, é uma questão de mentalidade e uma questão de educação. Este último quadro comunitário concentrou-se muito na área urbana. Ou seja... Não, mas sabe porquê? Por um erro basilar. Sabe o quê? É entendem neste país que o Estado competitivo está no litoral. Está fora de questão. Ou seja, foi um erro crasso. E é um erro que, se existir próximo quadro comunitário, terá obrigatoriamente, e a sociedade civil e todas as instituições têm que transpor este conhecimento para a nossa realidade. Eu, além desta situação, faço a gestão de um subsistema de saúde que abrange 4 distritos. Portanto, estou perfeitamente à vontade. Semanalmente visito estes 4 distritos. Portanto, e é verdade, não podemos colocar a questão só sobre a rentabilidade. Eu venho de uma área de rentabilidade. Mas continuamos a dar, enquanto subsistema de saúde, ao interior exatamente as mesmas oportunidades que damos no litoral e sabemos que não é rentável. Nem podemos ver a situação pela rentabilidade. Trata-se de um país de pessoas, para pessoas e com pessoas, porque só assim é que será possível. E é no fundo, a minha defesa intransigente de todas estas situações. Nós temos uma oportunidade única e agora vou-me focar essencialmente no Conselho da Figueira da Foz. Ou seja, porque primeiro teremos que puxar a brasa à nossa sardinha, à boa maneira figueirense. Ou seja, estes incêndios, esta catástrofe, pode-nos dar aqui a possibilidade de projetar para as próximas gerações. Pode-nos dar a possibilidade de fixar, infelizmente as escolas superiores agrárias ainda são bastante frequentadas. Só para ter um exemplo, nós no nosso Conselho temos formado nos últimos 3, 4 anos 23 engenheiros alimentares, na qual não temos um único a trabalhar no Conselho da Figueira da Foz. Um Conselho que tem todas as condições para produzir tudo. Até porque, felizmente, em termos internacionais, a Europa e o mundo gostam do que é português. Pelo seu valor, pelo seu sabor, pelo cuidado que sabem que os portugueses têm naquilo que fazem. Portanto, temos aqui excelentes oportunidades. Temos também grandes barreiras.
Voltando um pouco à Serra da Boa Viagem, porque é uma situação que, enquanto Câmara Municipal, nos preocupa diariamente. Nós estamos a efetuar uma pressão de tal ordem para que, mesmo antes da legislação, possamos assumir o controle da situação. Porque é impensável, ou seja, o vento estava de sul para norte. Se o vento tivesse soprado ao contrário naquele dia, o que é que teria sido da Figueira da Foz? Desculpe, mas parece que a serra nunca ardeu. A serra já ardeu aqui na Figueira. E passados estes anos estamos então a tentar encontrar soluções para que não volte. Ou seja, agora. E porquê? Porque como adotou